Feliz Dia das Crianças para você que ainda é pequeno, para você que já tem filho, ou até para você que ainda mantém aquele espírito feliz de uma criança, e para você que também se comporta como uma criança. Hoje é seu dia, querendo ou não, no fundo todos temos aquela essência de quando éramos pequenos, né? E o que você fazia quando era pequeno? Acho que todo mundo, ou uma boa parte que cresceu ali nos anos 80, 90, 2000, estaria comendo terra, brincando de polícia e ladrão, ou brincando com seus amigos. Mas, diferente de nós, meros mortais, alguns personagens ali em One Piece, desde pequeno já causavam bastante. Fazendo coisas que sua mãe ia olhar e falar: olha ali, fulano batalhando pra se tornar um Yonkou, procurado no mundo inteiro desde moleque, e vocês sentados nesse sofá coçando o saco. Acorda pra vida. Ou quase isso. Então, galera, hoje eu vou trazer pra vocês personagens de One Piece que já fizeram grandes coisas desde pequenos. E claro, se você quiser deixar o like, se inscrever, fique à vontade. Vai me ajudar muito. Mas chega de papo e bora conhecer esses pequenos encrenqueiros. A começar pelo Sabo. Já começa que o menino era uma criança mais privilegiada, digamos assim, né? Era filho dos nobres lá do reino de Goa, mas seus pais eram meio, né? Meio merda. Olha a língua. Os pais dele queriam manter a linhagem nobre, nem ligavam quando o moleque se machucava, estavam mais preocupados com o status deles do que qualquer outra coisa. Uma tristeza. E cansado disso, ele resolveu fugir dessa vida, né? E foi pro Terminal Cinza, onde conheceu o Ace, e juntos eles começaram a vida de pequenos trambiqueiros, para no futuro se tornarem grandes piratas. Então eles roubavam uma galera, nesse meio tempo conheceram o Luffy, se tornaram irmãos de juramento, e mais tarde o Sabo foi dado como morto, né? Todo mundo já sabe, depois do que rolou. Quando ele tentou fugir, deu de cara com o Nobre Mundial, que explodiu o barquinho dele. O Dragon salvou ele, cuidou dele, o Sabo acabou ficando com amnésia, e ele acabou por ficar sendo acolhido pelos revolucionários, porque ele não queria voltar para os pais dele. Ele, mesmo com amnésia, ele sentia que não devia voltar. E assim se tornou um deles. E isso ele tinha o quê? 10 anos, se eu não me engano, né? Com 10 anos já era revolucionário. Foi treinado pelo Hack, que detalhe, tinha dito que ele já era forte o bastante e ele não tinha mais o que ensinar pra ele. Depois foi treinado pelo próprio Dragon e hoje ele é o número 2 da organização. Pra você ver, né? De pequeno trombadinha, bandidinho, a segundo no comando dos revolucionários. Então, uma salva de palmas pro menino Sabo. Agora é a nossa querida arqueóloga favorita, Nico Robin, que desde pequena foi chamada de demônio pelas crianças de Ohara, muito por conta da sua Akuma no Mi, né? Era destratada na casa dela, pela esposa lá do tio dela, mas encontrou conforto e amizade nos livros e nos pesquisadores estudiosos de Ohara, que estavam na árvore do conhecimento. Com 8 anos, ela já tinha feito um exame de arqueologia e foi admitida com 8 anos. Sensacional. Era bolsista já, né? E queria, assim como sua mãe, descobrir a verdadeira história do mundo. E aí temos a história que todos sabemos, né? Ela aprende a ler os poneglyphs, acontece lá o Buster Call de Ohara, todo lance lá com o sol. Robin é a única sobrevivente do incidente e é taxada como o demônio de Ohara, criança demônio, apenas pelo conhecimento que ela tem. Com uma recompensa já por sua cabeça, 80 milhões de berries, se eu não me engano, né? Sendo perseguida ao longo dos anos, fugindo e se aliando a outros piratas, aprendendo mais sobre a história e se tornando uma arqueóloga incrível. Mas hoje ela tem uma nova família com os Mugiwaras, continua sua busca para desvendar a história e ainda é perseguida, infelizmente, né, pelo governo e pelos piratas também. Afinal, é a única pessoa no mundo que sabe ler os poneglyphs. É a mulher mais desejada desse mundo, né? Uma salva de palmas para Nico Robin também. E agora é a vez de Charlotte Irene, conhecida também como Big Mom atualmente. Teve uma parte triste na sua infância, né? Pois ela foi deixada por seus pais lá em Elbaf aos 5 anos. 5 aninhos, cara. Então ela foi levada pela Carmel, né? Pra Casa das Ovelhas. E assim o tempo foi passando. E ela e as crianças do orfanato lá foram participar do Festival do Solstício de Inverno da ilha, onde eles precisavam fazer jejum de 12 dias, né? A pequena Lin já não estava aguentando tudo isso, né? E começou a entrar naquele seu estado de fúria. E a menina arregaçou a aldeia. Derrotou diversos gigantes sem ao menos ter um arranhão. Quebrando a espada do líder deles, se eu não me engano, o Dior, né? Derrubando ele também.
deixando ele com ferimentos gravíssimos. E a menina só parou depois que entregaram a comida pra ela, o semla lá, né? Que era o que ela tanto queria comer. Isso tudo com 5 anos. Carmel levou ela e as crianças para uma outra ilha, onde eles comemoraram o 6º aniversário da Lilin com o Cronquebush. Feliz da vida, ela só foi comendo, comendo, comendo. E aqui temos um pequeno incidente misterioso, né? Onde Big Mom no final aparece sozinha, nem sinal da Carmel das crianças. E depois ela aparece com os mesmos poderes da Carmel, a Sorosoro no Mi. Fica aí nas entrelinhas, né? E depois, como vemos o Strauss começa com ela, vida de pirataria. Já tinha 50 milhões pela cabeça dela. E assim foi crescendo. Teve seus filhos, se juntou aos Rocks, hoje ela é uma Yonkou, cara. Velho, tudo isso começou aos 5 anos. E ela era tão boazinha, né? Apesar dos ataques de fúria. Com 5 anos, acho que literalmente eu tava comendo terra. E não derrubando gigantes por aí, né? Mas ainda assim, uma salva de palmas também pra Mama, né? Um personagem que não posso deixar de falar aqui é o Oden, que por sinal já apareceu no meu vídeo de domingo dos personagens que eu considero como designs incríveis. Vai lá ver depois, se você não viu. Mas o Oden, cara, acho que teve uma das infâncias mais loucas, porque, vamos lá, vamos citar as coisas aqui que principalmente foi falado no próprio mangá. Com apenas 1 ano, ele jogou a ama de leite dele pro outro lado da sala. Com 2 anos, pegou 2 coelhos ao mesmo tempo. Matou um urso com uma pedra gigante nos seus 4 anos. Com 6, ele foi gastar o dinheiro da família em bordéis. Com 8, ficou bêbado e já causou brigas. Com 9 anos, ele foi banido pelos Yakuza de entrar nos cassinos. Colocou fogo neles por causa disso, nos cassinos, tá? E aos 10, quase matou alguém e foi capturado também. E condenado a fazer trabalhos nas pedreiras de Wano. Velho... E claro, depois, né, se tornou pirata, viajou com o Roger, Barba Branca, mas isso foi quando ele era mais velho, né? Mas tipo, uau, né? Esse aí era da pá virada mesmo. Por isso é um dos personagens mais incríveis de One Piece. Uma salva de palmas pro Oden também. E agora vamos falar de 3 personagens, do Flamingo, Yamato e Ace, que eu pergunto a vocês, o que eles 3 têm em comum? Tempo! Sim, se você respondeu os 3 despertaram o Haki do Rei já bem novinhos, você acertou. Do Flamingo despertou nos seus 10 anos, além de ter levado a cabeça do pai dele aos nobres para recuperar seu status como Tenryubito. Mas seu pedido é recusado e ele jura vingança, né? E ele começa a ascensão dele, começando sua tripulação com o Trebo, o Diamante, o Vergo e o Pika, o considerando o líder de tudo. E assim eles vão fazendo novos feitos, até ele se tornar o Doflamingo que é hoje, Shibukai, blá blá blá, ex-rei de Dressrosa e um vilão impecável. O Ace despertou o seu Haki do Rei aos 10 anos também. O menino que era para ser considerado o próximo Rei dos Piratas, pois era filho do Rei dos Piratas. Mas o caminho foi outro, né? Era bandidinho também, lá junto com o Sabo, como eu falei anteriormente. Veio se tornar um pirata famoso, comeu a Mera Mera no Mi, lutou contra o Barba Branca, se anexou a ele, né? Se tornou o comandante da 2ª divisão do Barba Branca e queria que o Newgate fosse o futuro rei dos piratas. Infelizmente, sua jornada terminou cedo, mas ainda se mantém presente. Por sinal também, conheceu Yamato, que despertou seu Haki do Rei com 8 aninhos, cara, como vimos no flashback recentemente, né, no capítulo 1024, mais cedo do que os outros 2. E, cara, foi maltratado pelo Kaido, boa parte da vida, passou fome, quase morreu diversas vezes pelo Kaido, que por sinal lutou com ele várias vezes, mas foi isso que o deixou tão forte, tornando o personagem top que é hoje. E que, se Gunfall permitir, será um futuro Mugiwara. Amém. E uma palma de salvas para esses 3, que merecem bastante também. E para finalizar, eu não podia deixar de falar dela, da Tama, que tá aí com seus 8 aninhos, mas já é considerada uma das MVPs de Wano, porque se não fosse por ela, essa guerra estaria perdida já. Ela foi quem causou demais. Ela que teve uma relação ali com o Ace, pois ele prometeu que voltaria para Wano quando ela ficasse mais velha. Ela que sofreu por conta das garras do Kaido sobre o Wano, com a fome, a contaminação lá da região, mas que encontrou a determinação para ajudar o Ruffy e a aliança nesta guerra. Sem ela estava tudo perdido. Graças aos seus poderes de Kibidan, ela transformou inimigos em aliados
e virou o jogo Onigashima. Fez até amizade com a Big Mom. Sem dúvidas, uma das personagens que foi muito importante nessa guerra, cara. E que, sinceramente, se ela se tornasse Mugiwara também, eu não ia reclamar. O ser humaninho mais importante de todos, tem que colocar o Tama num potinho. Então, parabéns pra Tama também, pelo seu grande feito e salvadora desta aliança. Pois é, galera, essa criançada fizeram coisas grandiosas. E até mesmo construíram uma reputação tremenda, né? Parabéns pra eles. Mas, cara, criança tem mais é que aproveitar a infância, né? Porque depois, na vida adulta, nada é fácil. Às vezes a infância pode não ser das melhores, como ocorreu com boa parte deles, que praticamente amadureceram muito cedo. Alguns, né? Outros já foram influenciados pelo meio em que viviam e se tornaram pessoas um tanto quanto ruins. E muitos também na nossa vida real podem não ter tido uma infância incrível, né? E tiveram uma infância péssima. Mas o lance é não apagar a essência de criança que a gente tem dentro de cada um, né? Toda criança nasce com pureza e inocência e infelizmente o mundo e a sociedade estragam. Então, velho, aproveita e se divirta, viva agora. Se quiser se dar um presente ou presentear irmão, filho, sobrinho ou afilhado, vai lá. Só não vai abusar e gastar muito. E acho que é isso, né, galera? Vou ficando por aqui. Feliz Dia das Crianças pra todos. Um beijo pra vocês. Abração bem forte. Se cuidem. E até a próxima.